Olá, queridos estudantes! Que peninha, mas também ao mesmo tempo que alegria, né? Chegamos no final da nossa unidade 1. Agora vocês vão fazer uma revisão, né, do conteúdo para que vocês possam fazer depois uma avaliação. Essa avaliação ela vai testar todo aquele conhecimento, a importância que você deu para o nosso componente, ok? Vamos lá para a nossa revisão unidade 1, Filosofia! Vamos que vamos! Revisão geral, unidade 1. Nós vamos revisar essas 4 aulas, olha só. Modernidade e a filosofia moderna, iluminismo filosófico, ciência, tecnologia e valores na história da filosofia e linguagem, pensamento e cultura, tá? Aula 2, modernidade e a filosofia moderna. O homem moderno, ele é o indivíduo e senhor da natureza. Olha só, galera. Aqui gera o quê? O antropocentrismo, né? A nova visão de homem, né, no Renascimento está fortemente marcada pelo desejo de emancipação da esfera religiosa e eclesial. O antropocentrismo moderno faz do homem senhor da natureza, subjuga as outras formas de vida ao senhorio dele. A sociedade moderna é antropocêntrica, ou seja, sua razão é uma razão técnico-científica, na qual os outros seres estão colocados a serviço do homem. Pela primeira vez na história da cultura ocidental, o homem toma consciência de que é ele o construtor da história, olha aí, de que não há deuses que guiam a sua ação. O que é o conhecimento? Os filósofos antigos e medievais não tinham questionado a capacidade humana de conhecer. Até que na Idade Moderna, deixa eu entender aqui, os filósofos antigos e medievais não tinham questionado a capacidade humana de conhecer. Até que na Idade Moderna voltaram-se para a teoria do conhecimento. Na modernidade, o problema não estava em saber se as coisas são, mas se nós, podemos conhecê-las. O que é possível conhecer? Qual é o critério da certeza para saber se há adequação entre o pensamento e o objeto? Das questões epistemológicas relativas ao conhecimento, derivou-se a ênfase que marcaria a filosofia daí por diante. As soluções apresentadas para esse problema deram origem a duas correntes filosóficas, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo de Descartes. Propósito inicial: encontrar um método seguro que o conduzisse à verdade indubitável, procurado no ideal matemático. Aí surgiu a dúvida metódica e o cogito ergo sum. Descartes busca uma verdade primeira, que não seja posta em dúvida, ok? A dúvida metódica indaga se poderia encontrar algo que fosse inteiramente indubitável. Aí Descartes não é um filósofo cético, ele busca a verdade. Cético é aquele que diz que não existe, né? O cogito cartesiano consiste na frase latina, cogito ergo sum, isto é, penso, logo existo. A primeira ideia examinada por Descartes, depois do cogito, é a ideia de Deus. Agora a questão do empirismo inglês. Francis Bacon. Sua contribuição para a história do pensamento filosófico foram duas, né? A primeira, o seu método experimental, que faz uso do método indutivo. E o segundo, sua reflexão crítica, chamada de teoria dos ídolos, com relação àquilo que pode comprometer o progresso do conhecimento. Ele está à procura de um método que possa contribuir para o avanço científico. Aí surge a teoria dos ídolos, são 4. Teoria da tribo, ídolos da caverna, ídolos do fórum, ídolos do teatro. O método indutivo se caracteriza pela observação dos fenômenos, por meio das experiências, para que se possa chegar a uma regularidade
esses mesmos fenômenos. Com a percepção dessa regularidade, o cientista pode fazer relações entre elas até chegar a uma generalização e, eventualmente, a uma lei. Thomas Hobbes. Para Hobbes, a filosofia seria a ciência dos corpos, isto é, de tudo que existe, né, materialmente. Os corpos naturais seriam estudados pela filosofia da natureza e os corpos artificiais ou o Estado pela filosofia política. E o que não é corpóreo deveria ser excluído da reflexão filosófica. Para ele, a realidade poderia ser aplicada a partir de dois elementos, o corpo e o movimento. Agora, a questão de John Locke, né, que é a mente como um livro em branco. O conhecimento não é inato, ou seja, aquele que a pessoa nasce, mas resultado do modo como elaboramos informações que recebemos da experiência. A mente é como uma folha em branco, uma tábula rasa, na qual as percepções sensíveis deixam sua marca. Locke também admite que existe o conhecimento demonstrativo, que é a reflexão sobre certas relações entre as ideias, que caracterizam um conhecimento autêntico para ele. Agora a aula 3, que é o iluminismo filosófico. Nós vimos sobre o conhecimento, o que é o iluminismo, tá? Lá no século XVIII, período conhecido como iluminismo, chamado também de século das luzes, ilustração ou esclarecimento, está intimamente ligado a um conjunto de transformações que vinham ocorrendo entre os séculos XVII e XVIII. Além disso, ele reúne esses pensamentos revolucionários, que é uma coragem de se pensar além dos critérios estabelecidos pela Igreja. Apesar de todos os impulsos autônomos de pensamentos racionais, a razão renascente teve de superar mais obstáculos para ter um lugar consolidado na cultura. Agora a razão dentro da cultura iluminista. O termo luzes, na França, expõe um ideal. O ideal da razão, que Descartes chamava de luz natural. As luzes da razão, libertadas da religião, consolidam e ampliam o conhecimento, promovendo o progresso e agregam valores como a tolerância, a igualdade e a fraternidade. Além disso, os iluministas consideravam que o homem poderia se emancipar através da razão e do saber e ter liberdade, de acesso ao conhecimento, etc. O racionalismo conseguia cada vez mais adeptos. O mundo cultural transmitindo a confiança na razão como o principal instrumento para enfrentar os desafios da vida e equacionar os problemas que rodeavam. A influência dos iluministas na política, na economia e na religião. Os poderes iluministas procuravam exaltar, defender os valores, liberdade, igualdade e tolerância e direito à propriedade privada. No âmbito da economia, com a entrada da máquina a vapor nas fábricas, conduziu o processo que foi conhecido como Revolução Industrial. E no âmbito da política, os pensadores investigavam a questão da legitimidade do poder absoluto dos reis e, ao mesmo tempo que aspiravam à constituição de um Estado liberal e não intervencionalista, Desculpa. Na religião surge o deísmo, uma espécie de religião natural que não havia lugar para os dogmas e fanatismo. O iluminismo em Voltaire e Kant. Voltaire é um pensador, tá? Pensava que o triunfo da razão e da alta cultura era necessário para a libertação do homem. Estava preso à ignorância, à falta de educação e à ditadura de valores impostos pelas instituições religiosas. O pensamento de Voltaire estava centrado em 3 conceitos essenciais: o de tolerância, de superstição e de liberdade de pensamento. Kant voltou seu interesse para a questão da legitimidade do conhecimento. Qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos e o que é conhecimento? Kant explicou que o conhecimento é constituído de algo que recebemos da experiência. Chamamos de a posteriori, de algo que já existe em nós
Ele chama de a priori. Esse é depois, ó, significado, tá? E esse é antes. Aula 5. Ciência, tecnologia e valores na história da filosofia. A teoria geocêntrica na antiguidade, que é, né, o geocentrismo, é um modelo que concebe a Terra como imóvel no centro do universo. Iniciou com Eudoxo, foi confirmada por Aristóteles, mais tarde por Cláudio Ptolomeu. Segundo essa teoria, a Terra era o centro do universo, com todos os planetas e o Sol girando ao seu redor. Teoria aceita na antiguidade e no período medieval. Também foi contestada somente por Copérnico e Galileu. A alquimia na Idade Média. A alquimia surgiu lá de especulações dos artesãos metalúrgicos. Sua origem é remota, tanto na China como no Egito, embora o nome alquimia e alambique tenha origem árabe. Principal meta da alquimia: transformação de substâncias por processos químicos, transmutação dos metais. Os alquimistas acreditavam que a transmutação, isto é, a transferência do espírito de um metal nobre para a matéria de metais comuns, aqui no caso ferro, né, era embanhado com ouro. Para a igreja, essas práticas tinham um caráter herético e foram proibidas pelo Papa João XXII. Revolução científica na modernidade. A Revolução Copernicana, que é uma substituição da teoria geocêntrica pela heliocêntrica, ó, uma mudança, tá? Copérnico, primeiro propôs um modelo heliocêntrico com detalhes matemáticos bem desenvolvidos. Galileu realizou observações astronômicas que iam ao encontro da teoria heliocêntrica. Surgimento da física moderna segundo princípios quantitativos, ao contrário da física aristotélica, que seguia princípios qualitativos. Aula 6. Linguagem, pensamento e cultura, galera. Então tá aí. Conceito de linguagem. Resumidamente, breve, a linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento. Também estabelecer diálogos com nossos semelhantes. Além disso, é uma expressão do pensamento pela palavra, pela escrita ou por meio de sinais. Toda linguagem é um sistema de signos. O signo está no lugar do objeto e o substitui. Ele se torna uma representação do objeto, assim, tá? Os filósofos e a linguagem. Aqui a gente traz alguns pensadores que eles vão falar sobre a linguagem. O Aristóteles vai dizer que o humano é um ser de linguagem. E Hobbes diz que a linguagem foi a mais importante das criações. Rosenstock ele vai dizer que a linguagem é um verdadeiro milagre na vida do ser humano. Interessante isso. Funções da linguagem. Jacobson, né, propôs o estudo de 6 funções da linguagem. Função referencial, função expressiva, função conotativa, função fática, função metalinguística e função poética. Então tá aí, ele propôs isso, né, para ser analisado, estudado, etc. Além do mais, nós temos os tipos de linguagem, que é a linguagem formal, que é o uso culto da língua, a linguagem formal, que é do cotidiano, tá? Temos a linguagem verbal, falada, expressada. A não verbal, que é expressada por sinais, gestos e imagens. Olha só que interessante, né? Temos também, gente, a questão do significado. O que é a cultura? Como que a cultura se relaciona, né, com a linguagem?
A cultura é um conjunto dos hábitos sociais, assim também como religiosos, das manifestações intelectuais, ó. Isso aqui é a questão do conhecimento, ok? Conhecimento e artísticas, olha só. Esse é o dicionário. Agora, o pensamento de Hegel vai dizer: a cultura é definida como o conjunto organizado dos vários modos de vida de uma sociedade. Então, está aqui: a alimentação, a dança, o que mais? O trabalho, vestimenta. Isso é o conjunto, ó, de uma, né, organizado de uma sociedade, os modos deles seres. O falar, o expressar, o cantar, dentro dessa perspectiva que vai formar aqui o pensamento de Hegel, tá? Olha só, o Hegel, século XVIII, XIX, modernidade. Já falou isso sobre a cultura, sempre está envolvido no contexto da sociedade. Não tem como ser, porque cultura é promovida pelo ser humano. Então, o ser humano sozinho pode até fazer cultura, mas cultura isolada, mas sempre em conjunto da sociedade, ok? Agora, elas juntas, ó, sua relação. A linguagem é o solo da cultura, o Heidegger e Gadamer, né? Gadamer. Então, assim, o solo da cultura, né? A linguagem. A cultura é sempre inconclusa, ó, não tem uma conclusão correta, adequada, no mundo dos objetos do conhecimento. A linguagem usa, né, a sua expressão comunicativa. Então, assim, a cultura é inconclusa, mas a linguagem, né, é uma expressão comunicativa, expressamente pela cultura, diante dessa perspectiva. Então, diante desse aparate, né, cultura e linguagem, elas têm sempre uma relação em comum, né? Trouxe aí as ideias desses pensadores para que vocês possam fazer essa análise, tá? Vamos lá, então, as referências que utilizamos, né, nessas aulas, dessa revisão. E agora temos aí, olha só. Vamos lá responder. Será que é essa, ou essa, ou essa? Tá com dúvida aí? Vamos lá fazer a nossa avaliação, né? E desejo para vocês, veja bem. Então, chegamos aqui, né, no final, né, da nossa unidade 1, o qual, né, vocês vão poder responder. E quem acompanhou o passo a passo das aulas vai gabaritar essa avaliação, né? E eu só tenho a desejar para vocês boa sorte, boa avaliação, porque, e se houver dúvidas, passa para a gente vai tentar solucionar, tá? Diante dessa perspectiva. No mais, eu agradeço por caminhar com a gente até nessa unidade. Passaremos agora, ó, um trampolim, depois da avaliação, tem a recuperação, e um trampolim para a unidade 2, o qual vocês vão fazer parte e caminhar na completude do nosso componente curricular de filosofia. E uma filosofia boa para vocês, um grande abraço e boa avaliação. Até a próxima. Tchau, tchau.